Poderia-se dizer que eles eram uma família modelo. Ele era a segunda geração de uma família que temia a Deus, porque já tinha aprendido acerca disso com seu pai. Ele realmente procurava fazer tudo certo e orava acerca de todas as coisas. Mas, apesar disso, nós vemos muito claramente que a família deles tinha muitos erros. Mas o mais importante é que a história deles nos ensina o que nós não devemos fazer, bem como as consequências se nós o fizermos. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo! Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. E se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, bem como não esqueça o seu gostei e de compartilhar com outras pessoas também. E estamos falando da família de Isaac. E dando um breve panorama acerca dessa família, a história de Isaac começa com o cumprimento de uma promessa. Ele certamente ouviu a vida toda a forma como Deus operou um milagre na vida da sua mãe, que era estéril, de forma que ela pudesse gerar. Depois ele se casa com Rebeca, que foi a resposta de uma oração. O servo de Abraão orou e Deus mandou Rebeca para a vida de Isaac. Depois de casados, eles não conseguem ter filhos, porque Rebeca, assim como Sara, a mãe de Isaac, era estéril e não conseguia conceber. Então Isaac ora a respeito disso e Deus concede que ela engravide. Então Rebeca engravida e começa a sentir desconforto. E no seu incômodo, ela busca a Deus para saber o que estava errado. E aí lhe é revelado que ela está grávida não apenas de mas de 2. E lhe é revelado também acerca do futuro dessas crianças. Então podemos constatar que essa é uma família que sabe buscar a Deus. E mais, eles sabem como ter as suas orações respondidas. A história de Isaac e Rebeca começa no Gênesis capítulo 24 e termina no capítulo 28, onde começa a história de Jacó. Mas aqui eu darei um breve comentário acerca de alguns erros que eles cometeram. E o primeiro erro que eu quero apontar é demonstrar preferência por determinado filho. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Na verdade, isso era uma coisa muito comum quando as famílias eram muito maiores. Existia sempre os filhos preferidos. Muito embora os pais dissessem que amavam todo mundo do mesmo jeito, a verdade é que sempre existia algum preferido. E quem não era preferido sabia exatamente a diferença. Lá em casa éramos 6 e eu realmente não era preferida. E você? Conta pra mim, quem era o preferido na sua casa? Deixa aqui nos comentários quem era o preferido na sua casa. Mas hoje em dia, com a maioria das famílias tendo um filho só, o que acontece é outro tipo de problema. É muito comum nós vermos o filho ocupando o papel do cônjuge, isso por causa de ausências físicas ou até mesmo ausências emocionais. E isso pode acontecer de ambas as partes, independente de serem filhos ou filhas. Muitas vezes quem faz isso não se dá conta do efeito emocional que tem na vida dos filhos, mas fato é que provoca efeitos. O que vemos no caso de Esaú e Jacó? Esaú era o preferido do pai. Isso quer dizer que a figura materna era um pouco mais amenizada na vida dele. A Bíblia diz que as esposas dele irritavam seus pais. E isso pode ser visto de duas formas. Ou ele procurou mulheres diferentes da sua mãe deliberadamente para irritá-las, ou ele procurou mulheres diferentes porque não queria lembrar da mãe e, consequentemente, da rejeição dela. E Jacó? Jacó, ao contrário de Esaú, tinha uma referência materna mais forte. Talvez ele tenha projetado no tio uma figura paterna, o que o deixou muito mais vulnerável, a ponto de ser enganado por esse tio. Então vemos que ser preferido ou não é uma coisa que prejudica muitos filhos. Ambos, pai e mãe, têm um papel muito importante na vida de cada um. Mas sabemos que o mundo ideal é muito diferente do mundo real. No mundo real as coisas acontecem. E muitas vezes nós temos que lidar com o sentimento de abandono que isso nos provoca. Na verdade, nós não temos controle sobre aquilo que o outro sente. Mas nós temos controle sobre aquilo que nós sentimos. E quando nós não temos controle,
o Senhor pode nos ajudar nesse processo. Como eu disse para você, eu não era a filha preferida. E o Senhor me ajudou nisso quando Ele mostrou para mim o que está escrito em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que esqueça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E uma vez eu li isso e o Senhor falou o meu coração. E a partir daí Ele começou a curar as feridas da minha alma. O Senhor não se esquece de nós. Ele está atento às nossas dores e aos nossos problemas. E Ele sempre nos oferece a oportunidade de nos curar nele. O segundo erro que eu quero destacar nessa família é reproduzir os erros da família original. E quando que isso aconteceu? Aconteceu quando Isaac migrou para a terra dos filisteus e, chegando lá, com medo de morrer, ele disse que Rebeca era sua irmã. Ou seja, ele fez exatamente o que o seu pai fez com a sua mãe Sara. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós reproduzimos os erros da nossa família original, nem sempre nos dando conta de que estamos errando, ou nem sempre levando em consideração aquilo que o cônjuge pensa ou que acha a respeito das coisas. E novamente eu digo, eu sei que no mundo ideal isso é o que deve acontecer, mas no mundo real nem sempre é o que acontece. Mas a verdade é que para que o mundo real se torne um mundo ideal, a gente precisa se esforçar para conversar. Falar o que se sente, ouvir o que o outro sente, é um óleo que mantém as engrenagens em funcionamento. E o terceiro erro que eu quero destacar é mentir para o cônjuge para proteger um filho. E aqui se trata de Rebeca e Jacó mentindo para Isaac para que Jacó fosse abençoado. E muito embora eu ache que a verdade é sempre melhor que a mentira, eu sei que às vezes a mentira ela protege o filho fisicamente. Mas eu também acho que se é preciso mentir para proteger, não existe alguma coisa aí que precisa ser reavaliada? Mas nesse caso aqui de Rebeca e Jacó, nós estamos vendo uma mentira para beneficiar. Por algum motivo, Rebeca achou que deveria ajudar Deus. Isso não deu certo nem com Sara, por que daria certo com ela? E aqui nós aprendemos uma lição valiosa. Se Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Ele não precisa da nossa ajuda. A nossa tentativa de ajudar Deus geralmente se torna desastrosa para nós. E além das consequências que eu já falei, ainda existem outras consequências nas atitudes deles. Primeiro, a preferência entre os filhos provocou ódio, porque dificilmente quem demonstra preferência consegue ser justo. Além dessa preferência, sempre interferir nos relacionamentos que os filhos têm. Outra consequência, no momento em que Isaac mentiu por medo de morrer igual seu pai, ele perdeu o respeito da sua esposa, que posteriormente veio mentir para ele também e o enganou. Porque um homem que mente por medo, ele não vai ser respeitado. E as consequências da mentira de Rebeca? Na verdade, ela perdeu os 2 filhos. Um porque foi para longe dela e o outro porque certamente ficou com muita raiva dela. Conclusão, não existe famílias perfeitas, mas existe a conscientização que nos faz errar menos. Nem sempre resolver problemas familiares é fácil, mas sempre é possível pedir a ajuda de Deus para que possamos resolver. Orar acerca das coisas, entregar a Ele e fazer o que é o mais correto possível, não baseando a nossa vida em mentiras e tampouco em ignorar os sentimentos do nosso cônjuge ou dos nossos filhos. Nem sempre nos damos conta daquilo que estamos errando, mas no momento que temos a conscientização, é preciso mudar as nossas atitudes, porque tudo na vida tem consequências. Porque, como diz aquela frase, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.